Quando uma atitude, um trabalho, um ritual é feito, sempre se diz Nyandeho. Muitos devem estar perguntando: por que este índio, que não é a tradição desta terra, vem se comunicar dentro deste culto? Eu represento todas as nações, todos os povos, a união. Há muito tempo atrás, eu pertenci a uma pequena comunidade que, assim como os indígenas desta terra, foi destruída pelos interesses dos brancos. Nunca considerou-se que éramos a primeira nação daquela terra. Fomos enganados, destruídos, em troca de um comércio sujo. No começo de minhas manifestações, havia uma dificuldade muito grande de comunicação. Porque aos 10 anos de idade eu fui proibido de falar a língua Choctaw. Na verdade, uma variante da língua. Hoje não existem mais falantes da minha língua. Eu fui obrigado a falar a língua dos brancos. Eu fui obrigado a assumir o costume dos brancos. Eu fui obrigado a ser branco sem ser. No começo, eles vinham e nos faziam trazer peles, alimentos da nossa terra. Nós entendíamos que eram presentes, e os presentes que eles nos deram foram as armas. Com o tempo, descobrimos que estávamos sendo usados. As armas, que em princípio era para nos defender, depois foram usadas para defender a eles, que se achavam nossos donos, em um momento de conflito de raças que usavam a cor azul e a cor vermelha, povos inimigos de um mundo distante que trouxeram a guerra para o meu povo. Fui forçado a falar a língua deles. Fui forçado a acreditar na crença deles. Fui forçado a ser eles. E depois, além disso, guerrear por eles, morrer por eles. E hoje eu venho dizer: jamais permitam que invadam as suas culturas, sua raça, em troca de algo que não tem valor. Queriam nossas terras, algo que não se compra, não se vende. Quem pode ser dono da água? Quem pode ser dono da terra? Quem pode ser dono das estrelas, do céu? Quem pode ser dono de tudo? Todos estamos somente utilizando esta passagem neste plano divino, encarnatório, para aprender e viver em comunhão. Quando um corpo mediúnico tem facilidade de interpretar as palavras de uma entidade, ela dá fluidez em sua forma de se comunicar. Neste momento, vocês estão vendo duas entidades trabalhando cruzadas. Já ouviram falar nisso? Sim. Já não falo mais Choctaw, a variante de minha língua. Tudo me roubaram. As memórias que tenho da língua dos brancos é na língua franca.
Mas se eu começar a falar na língua franca, muitos não entenderão. Pois ela já não é mais franca. A guerra pelo conhecimento, pelas posses. Um dia, aqueles que dominam serão dominados. Neste momento existem dois espíritos comunicantes. Um das primeiras nações de Canadá e um frei cristão, católico, Frei Francisco, que está atualizando os meus pensamentos, adaptando para o entendimento de vocês. Mas, se for necessário, posso falar na língua que aprendi ou trabalhar de forma cruzada. Isto é estar cruzado. Não as misturas alegóricas que se faz, às vezes até mesmo perdendo a essência do contato espiritual com a finalidade de cura. Não é um prazer falar na língua franca. Ao contrário, é uma vergonha pelo tanto que sofri, pelo tanto que sofremos. Mas ainda é uma forma de comunicação. Vocês julgam muito. Um médium que tem a facilidade de comunicação linguística pode ir para qualquer país e transmitir a mensagem de qualquer entidade, pois a língua não passa de um código, somente um código. E a expressão da atitude do pensamento da entidade que está trabalhando pode ser interpretada através de suas atitudes ou de sua fala. Como foi a experiência de vocês com o irmão Tabaco? Boa. Boa. Intensa. Aprendam a utilizar mais a força do irmão Tabaco. Aprendam a tomar mais banhos de chuva. Aprendam a entrar nas águas dos rios. Aprendam a pisar na terra. Aprendam a se comunicar com o divino através de tudo que vocês têm a seus pés. Hoje em dia, vocês são muito urbanos e perderam a essência. E nós estamos aqui para trazer de volta essa essência. Quais são as perguntas? Alguém aqui na roda gostaria de fazer alguma pergunta? Não tenham vergonha. Que depois a gente vai abrir para pergunta pro pessoal, que o pessoal fez no grupo da casa do WhatsApp. Não tenham vergonha. Seu Arco-Íris, o senhor poderia comentar? Ultimamente, um dos assuntos que mais tem se falado no Brasil é por conta do que vem acontecendo com os nossos irmãos de Yanauá. Só que não só com eles, que vem acontecendo isso durante toda a história do Brasil. Mas, pegando o gancho dos Yanauá, o senhor poderia comentar um pouco sobre essa situação, como está sendo a visão da espiritualidade sobre isso? Estão usando o nome de uma nação para evidenciar um momento. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro, em tantas outras nações, com tantos outros povos. Neste exato momento, outras nações que vocês dizem primitivas estão sendo dizimadas pelo interesse das coisas da terra. Não são eles somente sofrendo. A Mãe Terra está sofrendo. Vocês são os algozes da terra. Fazer outro grupo? Bom, vamos lá. Tem uma pergunta no grupo, Caboclo, que é referente à separação, né? Algumas pessoas relataram problemas
para conseguirem se separar. O relacionamento terminou, tudo mais, e aí nesse processo de separação acaba tendo muito conflito, as pessoas não conseguem se desconectar, né? Parentes às vezes entram, né, no assunto e começam a gerar mais discussões ainda. Existiria algum conselho com relação a isso? Ninguém é dono de ninguém. Uma vez que é atirada a flecha, ela não volta. Uma vez tomada a decisão, ela deve ser firme. Ninguém pode influenciar a sua vida. Nem mesmo um sacerdote que diga ser representante de Deus. Vocês são o próprio Deus. Quando vocês contraem um casamento, é o Deus interno que aceita seu casamento. E é Ele também que aceitará a separação de forma divina quando não houver mais o amor. Não pense que Deus está te julgando por uma decisão. Quem julga são os homens. Quem julgam são os terceiros. O seu coração é o seu Deus. Chefe, aconselho essa questão da exploração dos povos indígenas de todas as Américas. E existe uma relação kármica nessa exploração de eras outras? Nós fomos as primeiras nações e as que tiveram contato com o divino, com os irmãos das estrelas. Vocês estão cada vez mais se distanciando dos irmãos das estrelas, ao ponto que dizimam aqueles que nada e ninguém agridem. Isso está gerando um karma negativo e a Terra, como um ser vivo, retornará de uma forma implacável, pois vocês pensam somente em vocês, não no irmão. Mas esses povos, eles têm algum resgate kármico? Passam por isso, por algum resgate kármico? Esses que estão sofrendo hoje como primeiras nações primitivas que vocês dizem, não. O karma negativo está sendo gerado por aqueles que atacam aqueles que não têm armas. Tem uma outra pergunta, Caboclo. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas, né, as mães aflitas com filhos que já estão acima dos 30, né, às vezes até acima dos 40, e não seguiram a sua vida, não conseguiram, não casaram, não estudaram, ou estudaram e não entram nas profissões, né, não faz a sua vida, não constrói, né, o seu futuro. Existiria algum conselho, algo que essas mães possam fazer para ajudar esses seus filhos, né, a conseguirem esse descolamento, né? O erro está completamente na criação. A águia cuida de seus filhotes até um certo tempo, até o momento do voo. Se ele não voa, ela o empurra para que voe. Se ele não sobrevive, as feras o devoram. A culpa é daquela que criou demais em seu ninho, acreditando que aquele filhote seria seu. É o erro da mãe que casa com o filho. Entendi. Tem alguma coisa, essa ligação de mãe com filho, igual o senhor falou, né? A mãe que não foi uma mãe severa é porque teve problemas em sua criação. Medo de ser severa, porque foram severas com ela. Dentro de um grupo nômade, aquele que não acompanha a tribo é deixado para trás. Qual o conselho que o senhor dá para esses filhos? Ou para essas mães, Para essas mães, né? E também para os filhos, né? Porque os filhos também foram vítimas, mas ao mesmo tempo algozes, pois estão se aproveitando disso. Se tiverem problemas,
de limitação mental, muito bem. Isso deve ser curado. Mas se são pessoas perfeitas em todas as condições, o erro é deles também. E a capacidade de mudar está dentro de cada um, a não ser que seja por conforto. Quer um milagre? Comece você a fazer esse milagre. Quer abrir seus caminhos? Comece você a operar por isso. Tem algumas perguntas também com relação a animais, né? Os animaizinhos às vezes ficam doentes, tem muitos problemas, os donos por amarem muito esses animais fazem de tudo, mas esses animais acabam que acumulando problemas de saúde, eles não desencarnam, eles, né, não melhoram. Existe alguma coisa que a gente pode estar fazendo dentro da espiritualidade? Quando você contrai a responsabilidade de cuidar de uma vida, seja humana ou animal, ela é completamente sua responsabilidade. O único ser que luta para não viver é o humano, que entra em situações querendo morrer. Ao passo que os animais, que vocês dizem ser irracionais, o tempo todo foram criados para viver e lutam, mesmo que doentes, até o final, para viver, respirar. Os animais não têm dúvida de sua missão, que é viver. Vocês, sim, têm dúvidas disso. E no caso da eutanásia, onde o tutor decide se desencarna o irmão animal ou não, também se enquadra nesse tipo de pensamento, que a gente é responsável pelaquela vida? É completamente responsável. Se for para eliminar o sofrimento, isso pode ser feito. A alma animal retorna rapidamente à sua mônada, não terá consciência, não terá lembranças e voltará à Terra. Mas o erro está naquele que quer abreviar a vida daquele a quem cuida, porque ele está passando a ser um problema em sua vida. Abreviar para evitar gastos, isto sim é um grande erro. É a mesma coisa que cuidar de um filho. Você mataria seu filho? Pense bem. Outra pergunta. Existe diferença entre as egrégoras espirituais de Aruanda e Jurema? Em caso positivo, seria o trabalho com os espíritos encantados? Todos os espíritos que formam egrégoras possuem uma realidade espiritual na sua existência em outra dimensão. Jurema é um estado de realidade para seres voltados à natureza desta terra, seres não encarnados que não terão corpos e seres que tiveram corpos e decidem interromper por um tempo a sua evolução kármica para permanecer na realidade que vocês chamarão de virtual, ocupando esse reino chamado Jurema. Em outras culturas também temos a nossa realidade espiritual. O que está embaixo é como o que está em cima. Uma pergunta aqui, né? Tem pessoas, Caboclo, que fazem faculdade, se formam, fazem cursos, e algumas vezes essas pessoas elas não conseguem ter uma elevação no seu campo profissional, né? Elas acabam ficando sempre rodeando, tentando de alguma forma se sobressair, mas está sempre com um rendimento muito baixo, né? Ou com muitos problemas, né? Para conseguir entrar na profissão. Existiria algum aconselhamento com relação a isso? Se você tenta uma posição
e não a alcança, pela inteligência que possui, pela capacidade de recriar-se, poderá seguir outro caminho, caso não se esteja adequando ao momento atual. Ninguém disse que essa vida seria fácil. Faça o milagre, não espere um milagre. No caso, a pessoa teria que procurar uma outra forma de conseguir se sobressair. Todo mundo tem um talento, né? Acabou. Se o seu campo, no seu campo floresce o trigo, e o trigo deixa de florescer, de crescer, você deve procurar outro campo. Entendi. Outra pergunta é com relação a problemas que a gente enfrenta aqui hoje, né, na Terra, todos que estão encarnados, né? Muitas pessoas, elas acabam falando de depressão, a gente imagina que também seja aquela tristeza, né? A pessoa, ela se sente triste, ela não consegue encontrar a sua felicidade. E eu não sei se de alguma forma isso acaba desregulando a vida dela energeticamente, ela acaba tendo problemas com dívidas, com brigas, e sai todos os campos da vida da pessoa acabam sendo prejudicados. Existiria algum conselho com relação a isso, a pessoa encontrar a sua felicidade? Como ela pode estar encontrando, né? A sua felicidade está ao enxergar os seus erros do passado. Em que ponto errou? Existe sim uma chamada depressão, provocada por uma questão bioquímica, que vocês dizem, dentro do cérebro, que necessita de mais, como diria, agitação para que haja felicidade e encontrar o seu caminho. Aqueles que não encontram o seu caminho sentem-se vazios. A forma melhor é conhecer-se a si mesmo, saber suas limitações. Nunca gastar além dos seus limites. Se isto foi causado por um excesso de emoção, controle suas emoções. Esvazie todos os sentimentos do passado e recomece. Essa questão bioquímica, no caso de um distúrbio como a depressão, ela poderia ter como origem um agente externo, alguma energia externa, ou seria alguma coisa com a própria pessoa, um distúrbio? O problema está nos tempos. Vocês não evoluíram para este tempo. Tudo foi rápido demais. Tudo aconteceu rápido demais. São como dentro de uma tribo, aquele que sai da tribo e não consegue voltar ao grupo. Da mesma forma, vocês têm uma capacidade de conhecimento grande, mas muito pequena diante dos tempos atuais em que vocês não se adaptam. Tudo causa ansiedade, tudo causa preocupação. Saber que o sol nasce de manhã e se põe à tarde já é um motivo para saber que tudo está equilibrado. Você sai do seu equilíbrio quando sofre em antecipação por algo que muitas vezes não é um problema, mas algo que você cria. Mas tudo isso é resultado dos tempos. Vocês têm que se adaptar aos tempos. Hoje, os que passam por essas angústias estão sofrendo, mas nos próximos tempos, as próximas raças virão adaptadas à modernidade dos tempos. Essa capacidade de se adaptar conforme o tempo atual faz parte do processo de transição planetária, Caboclo? Sim, faz parte da evolução de cada um e de todos ao mesmo tempo. Conforme a posição atual que a gente está, tipo a humanidade inteira, na sua opinião, como a humanidade está nesse processo de transição? Péssimo. Vocês ainda matam seus irmãos desejando terras. Vocês ainda amealham riquezas sabendo que daqui nada levam. Vocês estão no fim da evolução. Alguns já encontraram
a motivação. O segredo é ter Deus, e não importa que tipo de Deus dentro de cada um. Mas essa questão que o senhor levantou das pessoas seria a ansiedade, né? Que a maioria das pessoas tem o excesso de estar lá no futuro, pensando nos problemas que ainda vão acontecer. O fato de estar constantemente tentando se adiantar para que as coisas não aconteçam, né? Esvaziem suas xícaras e vivam naturalmente. O pássaro voa fazendo algo que é natural para ele. É natural para vocês ficarem preocupados com aquilo que está vindo ainda, que nem chegou? Vivam um dia atrás do outro. Lembre-se que o universo sempre proverá o melhor se a sua vibração estiver dentro da melhor de todas. Uma outra pergunta aqui, ela mandou algumas coisas que aconteceram com ela, mas é com relação a luto, né? A gente fala de luto de pessoas, né? A gente passa pelos pais, pelos avós, familiares, amigos. Existe também um luto que você passa pelos seus animaizinhos, né? Os bichinhos que você cuida a vida inteira, né? Como enfrentar o luto? De que forma a gente conseguir compreender esse sentimento e conseguir seguir em frente? Existe alguma coisa que pode ser feita? Sabendo que você fez o melhor e que o seu ser querido está no melhor dos momentos, na melhor de todas as posições. Não troque um tipo de amor por outro. O amor que se sente por um filho não é o mesmo amor que se sente por um animal que você cria. As evoluções são distintas. Portanto, saiba que uma coisa é ser pai e mãe, outra coisa é ser tutor. Os seus amores devem ser distintos, porque a evolução de cada um é distinta. E existe... Conclui, acabou. Se você cumpriu a sua missão como bom tutor, esteja com sua consciência limpa. Essa sensação de se cumpriu da maneira correta, a gente pode evidenciar como? Através da longevidade, da saúde, do agradecimento daquele ser que você tomou responsabilidade de cuidar. Olhe a situação de outros e você vai saber qual. Se o seu passo foi bom ou não. Tantos são abandonados ou mortos e você protegeu. Então você fez um bom serviço. Nada é eterno. Tudo nasce, cresce e morre. Aquele que não se adapta e não entende isso deve evoluir, pois não entenderá a sua própria evolução na hora do desencarne. São aqueles que irão para as trevas. Estão vivendo as trevas antes do seu desencarne, porque não entenderam o sentido da morte, que é o início da vida. Egoísmo. Ego. Ego puro. Uma outra pergunta, né, com relação que ela fez também sobre isso, sobre o desencarne. Às vezes as pessoas elas não conseguem aceitar de como ocorreu esse desencarne, né? Por que a pessoa faleceu dessa maneira, ou teve um câncer e sofreu tanto? Por que, né, outras pessoas, tem gente que a gente escuta falar que faleceu na hora que estava dormindo, desencarnou dormindo. As pessoas, às vezes os familiares, as pessoas que são próximas, elas não conseguem aceitar o fato da pessoa ter ido ou com muita dor, ou do nada, ou por acidente. Existe alguma coisa que rodeia esse tipo de situação? Nenhuma folha cai da árvore sem que seja do conhecimento divino. Conhecimento divino é muitas vezes plantado na memória espiritual daquele encarnado. Ele sabe a forma com que vai desencarnar. Compadecer-se da morte de outro é porque deseja que compadeçam de sua dor. Isso também é egoísmo. Para morrer é necessário que um coração pare. Para envelhecer, a doença o acompanha. Crer que o envelhecimento, a doença são cruéis é não aceitar a sua encarnação nesse mundo. Do grupo são essas perguntas, mais ou menos. Tem algumas outras que pedem para
para a saúde, aí eu passo fora do vídeo para o senhor. Para as atividades de todos vocês, aqueles que puderem fazer caridade por aqueles que pedem caridade, que seja feita. Alguma pergunta de vocês? Eu tenho. O que seria a falange de caboclos? O que tem uma função, uma missão específica, alguma coisa? Preservação dos valores da vida em sua forma mais simples. Justamente o contrário do que vocês vivem hoje. Saber que com nada você tem tudo. Saber que com 2 folhas você traz a cura, ao passo que vocês, para terem cura, necessitam de tantas outras medicações. Saber conectar-se com a terra, com o simples, pois a simplicidade está ligada ao Deus interno de cada um. Vocês precisam de caboclos que venham com sua simplicidade mostrar um pouco do que é possível. Quando não existe caça, ele reduz a sua alimentação ao máximo até que venha novamente a caça, o peixe. Ele se segura durante alguns dias até que encontre seu alimento. Vocês um dia, de hoje, escutam a palavra não e já perdem completamente o controle. A máquina de vida que vocês têm disponível a vocês é o contrário da capacidade de vida de uma pessoa que vocês dizem cabocla. Quando as entidades não estão aqui presentes com a gente nos rituais, qual é o trabalho que os caboclos exercem lá no mundo espiritual? Trabalhar na mente das pessoas para que haja o contato com aquilo que é simples, pois o simples cura. Estamos curando o tempo todo. A forma de se aproximar, então, um caboclo ou uma entidade cabocla é estar em contato realmente com a natureza, observar a natureza e aproveitar o que ela nos entrega. Os espíritos que tiveram encarnações próximas à Terra ensinam a vocês que Deus não está lá, mas está cá. O divino está a seus pés. Façam uso disso. E a força que a gente sente é a força, então, dessa terra, que vem junto deles. Vocês têm tudo e nós estamos para auxiliar. Aqueles que buscarem o nosso auxílio, ali estaremos com todas as nossas falanges. Hoje as falanges, que vocês dizem primitivas, se unem mais no plano espiritual, pois hoje o mundo de vocês é um globo, tudo conectado. Por isso, todos os povos, que teria eu com vocês se venho de uma terra tão distante? A mesma missão que tenho lá, tenho aqui, mas aqui vocês ouvem muito mais pela conexão com o rito da espiritualidade, ao passo de lá, os povos do norte têm seus corpos e seus corações endurecidos. O milagre vem do sul para o norte. Ensinem a viver. Mas para ensinar a viver, vocês têm que aprender isso. Então, pegando um pouco desse gancho, o milagre vem do sul para o norte. Então, sendo o Brasil essa terra de tamanho continental e ao mesmo tempo cheia de santos, cheia de fé, seria o Brasil uma dessas âncoras de milagre? Vocês são semeadores de fé para aqueles povos que estão endurecidos, que se dizem crer em algo, mas que não passam de repetidores de algo que foi escrito e ditado. Vocês ainda conseguem vivenciar o divino? Não. Vocês estão plantando a fé no mundo. Escreva minhas palavras. E nesse trabalho de plantar fé no mundo, como o senhor diria que está o trabalho da nossa querida Umbanda aqui no Brasil?
levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Esta é a palavra de vocês. Eles vão aprender quando seus corações se abrirem. Alguém aqui fala a língua franca? Não. Então terei que vir várias vezes com o irmão Francisco ao meu lado para me comunicar. Obrigada, irmão Francisco. Sinon, je peux rester toute la soirée en train de parler avec vous en langue française, mais c'est plus difficile de le comprendre. Eu acho que daqui só quem entenderia seria o Fernando. Né, nosso E de querido nada Kika serviria. Cheirinho. Mas hoje, isso pode ser um instrumento para ajudar povos que falam essa língua e que estão endurecidos. Que você acabou só para avisar. Uns poderão ajudar em língua inglesa, outros poderão ajudar em língua francesa, outros poderão ensinar em línguas árabes. Utilizem seus dons para levar a todo mundo. Falem o ensinamento da Umbanda em muitas línguas. Isso é falar. Nós estamos disponíveis Essa para é a isso. bandeira, a bandeira de Oxalá. Hum. E o Fernando comentou que o senhor iria falar sobre o Deus interno, o Deus bom e o Deus ruim que carregamos. O Deus dentro de cada um, no coração de todas as pessoas, é sempre bom. Mas a atitude, eu vou dar um exemplo. O povo de língua francesa acreditava que estava fazendo o bem, mas na verdade estava fazendo o mal. E eles estavam sendo intuídos por um Deus mau que está dentro do seu próprio coração. Muitas vezes você acreditará que destituindo uma cultura de sua cultura será bom, mas não é. Não seja bonzinho, seja bom. Ouça sempre aquilo que está longe do seu egoísmo, que esteja longe dos seus interesses. Não ame o seu irmão, porque ele pertence à mesma egrégora, ao seu pensamento sejam iguais. Ame o seu irmão simplesmente por ser seu irmão. A partir desse momento você mata o Deus mau, que está ligado muito mais ao seu ego, pois ele é o Deus falso. O Deus bom é o Deus de união, de respeito, que congrega todas as nações do mundo, todos os povos. Neste momento, quando entenderem a palavra silenciosa do Deus bom, que poucas vezes fala na mente de vocês, aí sim vocês terão contatos com os povos das primeiras nações, de baixo e de cima. Não estão preparados ainda, porque ouvem muito o Deus mau, acreditando ser bom. Muitas vezes você acreditará fazer uma atitude, achando que foi Deus falando com você, e na verdade foi você falando com você. O seu lado mau, alimentando mais ainda a sua mente má. Estas são minhas palavras. Está dito, é bom. Nyandeo. Minha Deus. Marreio. Rei.